Boa noite. É com uma enorme, grandiosa alegria que eu estou aqui com vocês, comemorando mais um ano de existência do grupo Unidade a Serviço de Jesus. Para mim, comemorar mais um ano de existência dessa egrégora tão especial e tão maravilhosa. Para mim, traz a memória afetiva de momentos únicos na minha vida. Me traz a memória de quando eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, criança ainda, ao redor de uma mesa, nos primórdios desse encontro, porque 30 anos em que o grupo está configurado, muitos anos antecederam isso, com o nosso evangelho no lar. Quando ainda criança, eu me reunia com a minha mãe e a minha irmã ainda adolescente, eu uma criança, e minha mãe iniciando no espiritismo, buscando respostas que eu, como sua filha menor, tive o prazer de ser convidada a partilhar esses momentos únicos de integração e de interação com o divino. Comemorar essa data com vocês é tão especialmente forte para mim, porque me traz uma reflexão profunda de quão foi importante fazer contato com Cristo cedo, precocemente, nessa encarnação. Porque quando nós voltamos para uma nova jornada, quando estamos encarnados mais uma vez, nós temos algumas memórias apagadas para que a gente possa iniciar o processo de novo com escolhas feitas no presente. E para mim foi um presente da minha família, da minha irmã, da minha mãe, um presente de Deus, um presente dos meus amigos espirituais, dos mestres, que eu pudesse fazer contato precocemente com o Evangelho no lar. Isso não tem preço. Isso para mim foi, de fato, um presente de Deus. E estar aqui falando sobre isso é reconhecer a importância de fazermos contato com o Evangelho do Cristo para termos uma vida mais feliz. A importância de ter a curiosidade acerca da natureza crística, de quem foi esse mestre, do que ele disse, do que mais do que ele disse, do que ele fez, e que é um roteiro para nós. Ele foi tão didático, o Cristo de Deus foi tão didático, que ele dava os exemplos para que pudéssemos seguir esses exemplos. Ele não só falava, ele não só verbalizava, ele não só tinha um acervo de parábolas para ilustrar o que ele estava dizendo, mas, sobretudo, o Cristo de Deus, ele executava, ele realizava, as ações eram absolutamente coerentes com o que ele dizia. E isso me faz vir à tona um enorme sentimento de gratidão a Deus e à vida pela oportunidade de tão cedo poder entender que, paralelo ao mundo material, tão chamativo, tão sedutor a todos nós, eu pude fazer contato com o mundo da espiritualidade. E eu sou profundamente grata a cada um que construiu essa possibilidade na minha vida. Então, eu quero iniciar a conversa dessa noite agradecendo a Deus por ter podido vir numa família onde me deu a oportunidade de contactar o Evangelho do Cristo. E quero dizer a vocês que quanto e como é importante que possamos, no desenvolver das nossas vidas, lembrar que somos criaturas espirituais. Que somos matéria, porque precisamos da corporeidade a esse espírito, para poder estarmos no mundo material, mas que somos
na nossa intensidade enquanto ser cósmico, somos espirituais. E convido vocês a fechar os olhos para que possamos fazer a nossa oração, abrindo a nossa conversa dessa noite, abrindo esse encontro, essa egrégora dessa noite, na construção de um encontro feliz, de um encontro pacífico e de um encontro cheio de amor e cheio de descobertas. Vamos fechar os nossos olhos e fazer contato agora com essa porção espiritual que habita em nós. E ao fechar os nossos olhos, nós, quando descemos as pálpebras, como se fossem cortinas que se fecham, nós podemos fazer contato com algo maior, com a nossa capacidade de vislumbrar a nossa potência espiritual. Enquanto seres espirituais, nós estamos livres das seduções, dos chamados, dos convites que são meramente materiais. É claro que no mundo material necessitamos fazer contato com essa materialidade e está tudo certo. Mas uma boa lembrança é manter na nossa memória a capacidade de resgatar a potência espiritual que somos, para que não fiquemos perdidos meramente na materialidade e nos convites dessa materialidade, na sedução dessa materialidade, nos desejos que são oriundos dos nossos sentidos, que estão sendo convocados por essa materialidade dia e noite. O desejo pelo que eu vejo, pelo que eu toco, pelo que eu aspiro, o desejo pelas coisas que vão me trazer uma satisfação do ego imediata, uma satisfação breve, imediata. Mas que possamos lembrar que, para além daquele prazer efêmero, existem conquistas da nossa alma, que são conquistas que não vão se desfazer com a aquisição meramente. São conquistas que vamos levar para a nossa trajetória de vida, inclusive de vida espiritual. E que ao fechar os olhos nós possamos sentir essa centelha divina em nós, se abrasando, aquecendo, se inflamando como a chama da nossa fé, que se acende, clareando muitas vezes as noites sombrias dos medos, das angústias, da ansiedade, das dúvidas e das nossas profundas e incessantes inquietações. Que essa chama se acenda nesse momento em nós e que possamos sentir o calor da presença dos nossos mestres, num abraço fraterno por esse dia especial, por essa semana especial, por esse convite que a espiritualidade nos faz dia a dia, para que possamos lembrar da nossa natureza espiritual, a origem de quem somos, do Pai que tudo vê e que tudo organiza através de um universo farto, próspero e justo, feliz. E que assim sintamos a nossa presença. Mas uma presença agora cheia de vigor espiritual, cheia de bem-aventuranças e cheia de paz. Na confiança de que somos eternos, imortais, imperecíveis, porque assim é a nossa alma. E que nesse momento o nosso Mestre Jesus esteja em nossa companhia. Vamos trazer as mãos unidas e vamos iniciar o nosso encontro dizendo Om Shanti, muita paz. E que a paz seja o nosso convite dessa noite para que possamos permanecer nessa paz. E eu comecei a nossa conversa falando sobre o aniversário
do nosso Unidade a Serviço de Jesus e tantos encontros maravilhosos no decorrer desses 30 anos. Pessoas importantes, grupos importantes, que vieram contribuir e trazer a sua energia, a sua história, a sua egrégora. Isso faz parte desse contexto cósmico. Não somos um grupo fechado, somos um grupo cósmico. E vocês fazem parte desse universo maravilhoso. E aí, o tema dessa noite, como já foi dito, e eu preciso lembrar, é a importância do Evangelho do Cristo para uma vida feliz. A importância do Evangelho do Cristo para que possamos ter um acervo espiritual e emocional. Para que durante as etapas da nossa vida, porque nossa vida é feita por etapas, nós temos o nascimento, depois temos a infância, depois temos puberdade, depois temos a adolescência, depois temos a maturidade, e depois, quando o corpo começa a dar sinais de que ele está se preparando para o retorno, que no mundo ocidental pode ser visto como o declínio da materialidade, o declínio da nossa cognição, não necessariamente é isso, mas é o amadurecimento dessa materialidade, reconhecendo que algo se contrapõe a esse declínio que é a alma, e se fortalece numa potência, num tônus espiritual, para que a gente faça o caminho de volta à pátria espiritual. Essa é a visão mística e espiritual, mística e filosófica do que somos, da nossa trajetória. E eu comecei o nosso encontro hoje dizendo da importância de fazer um evangelho na minha infância, da importância de ouvir o Cristo através dos filmes que eu assistia. Tenho uma memória na minha mente muito acesa da minha infância, talvez uns 10 anos. Era uma sexta-feira santa e eu assistia aquele filme sobre a vida do Cristo. E naquela época nunca aparecia a face do Cristo. O Cristo sempre aparecia de costas. E eu tinha uma enorme curiosidade de ver a face do Cristo. Mas os filmes não mostravam. Era uma face oculta. Hoje, quando a gente vê a história do Cristo sendo representada nas telas de cinema, ele aparece em todas as suas nuances. Isso é lindo de se ver, a humanidade daquele homem santo, daquele mestre sagrado, daquele homem divinizável e divino, que experimentou a sua união, a sua unidade com Deus. E eu me lembro que eu assisti aquele filme louca para o Cristo se virar e eu ver o rosto dele. E ali começou uma grande curiosidade em conhecer um pouco mais aquele homem que ele tinha ações tão belas e tão nobres, mas eu queria ver a face dele e o filme não mostrava. E eu me lembro que eu não entendia o real valor desse Cristo na minha vida. Eu era uma criança de 10 anos. Mas quando eu comecei a fazer yoga, já uma mulher de 35 anos, e comecei a estudar o hinduísmo, comecei a estudar a vida nômade nas florestas, a vida dos hindus, dos santos, dos sadhus, dos sannyasis, dos renunciantes, dos essênios, né? Das tradições das florestas, na época dos Vedas, eu comecei a entender o Cristo e comecei a amar esse Cristo. E, através do hinduísmo, eu comecei a ver a potência desse mestre, que é o Cristo de Deus. E aprendi a reverenciá-lo com uma força tão grande, porque muitos mestres orientais, como Gandhi, Mahatma Gandhi, como o próprio Paramahansa Yogananda e outros grandes mestres, eles se curvam a Jesus como sendo o mestre dos mestres. E olhar para esse Cristo através de uma tradição espiritual completamente diferente me fez entender a potência de Jesus nas nossas vidas. E como foi importante ter essa curiosidade.
o convite para todos nós, inclusive para as nossas crianças, é que elas possam fazer contato com o Evangelho do Cristo, quanto mais precocemente, melhor. E que nós possamos fazer contato. Não importa em que época, não foi com 5 anos, não foi com 10, não foi com 15, é agora. Agora é o momento em que podemos estimular, fomentar uma curiosidade espiritual. Esse é o momento em que a gente, às vezes, olha ao nosso entorno e diz, eu tenho muitas coisas materiais, eu tenho um trabalho, eu tenho até um carro, eu tenho até uma casa, ou eu não tenho casa, não tenho carro, mas eu tenho família, eu tenho elementos de uma materialidade que deveriam me dar satisfação e alegria, mas tem algo que me falta. Tem algo que não está me preenchendo. É como se houvesse um lugar não preenchido dentro de nós. Eu já experimentei isso algumas vezes. Eu morava no Rio, eu era jovem, eu tinha uma vida feliz, eu fazia uma faculdade, eu tinha trabalho, eu tinha amigos, eu tinha liberdade, eu tinha tudo, mas engraçado. Tem algo que ainda não me completou. E essa não completude me incomodava. Quando essa falta chegou a uma situação onde eu comecei a me sentir entristecida e comecei a me sentir desregulada internamente, que foi aí quando eu tive o síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade, eu comecei a procurar o yoga e comecei a fazer esse caminho de volta a entender o verdadeiro significado da minha vida, o verdadeiro significado da palavra união, da palavra unidade. Porque é muito comum que nessas fases das nossas vidas, nós nos percamos. Porque essa vida material, ela é muito sedutora e está tudo certo. Né? Nós somos inseridos numa sociedade, numa comunidade, onde nós somos compelidos a trabalhar, a estudar para poder trabalhar e a trabalhar para poder ter uma vida material, para poder ter aquisições e para poder fazer parte de um contexto social. Esse é o enredo dessa história material. Nós criamos nossos filhos e nós fomos criados para isso, como se fôssemos meramente matéria. E isso faz parte, isso é importante, e isso faz parte do contexto espiritual. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós vamos constituir novos núcleos familiares, nós vamos constituir novos núcleos de amizade cósmica. Isso tudo é parte desse grande aprendizado que é estar reencarnado. E está tudo certo. Mas não é só isso. Isso é muito válido quando está inserido num contexto maior. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu vou me relacionar com pessoas fora do meu núcleo familiar, que são meus colegas de trabalho, que são meus colegas da escolinha, depois vão ser meus colegas da faculdade, depois vão ser meus colegas profissionais, né, do meu ambiente profissional. Mas tudo isso está sendo costurado pelo fio da vida. São pedaços, são retalhos que vão formar uma enorme colcha de retalhos, patchwork, onde o fio que costura esses retalhos para formar essa colcha é o fio da vida, é o fio da consciência espiritual. E é isso que falta em muitas crianças e que depois será uma falta terrível em alguns adultos, que vão chegando à maturidade sentindo falta de um propósito espiritual, porque não foram convidados adequadamente a fazer contato com a espiritualidade. Alguns fazem contato com a religiosidade, e para alguns isso já é muito bom, porque fazer contato com a religiosidade é um atalho a se buscar a espiritualidade.
Mas enquanto estamos imersos em dogmas, em rituais somente, rituais onde vamos reproduzir palavras e ações que foram ensinadas pelaquela autoridade naquela religião. Enquanto estamos limitados a repetir rituais, nós não entendemos ainda o exercício do divino em nós, o exercício da espiritualidade em nós. Então, não basta fazer contato com a religião, mas é imprescindível fazer contato com a religião, sobretudo no início das nossas vidas, porque é um contato. Mas algo precisa amadurecer com relação a esse contato. Eu preciso, em algum momento, achar que não basta repetir o que está me dizendo, o que estão me dizendo, o que estão me pedindo para fazer, o que eu vejo que o outro faz. Eu preciso descobrir o meu próprio caminho, o meu próprio acesso ao divino na minha vida. Isso, às vezes, faz a gente mudar completamente de prática religiosa. Faz a gente buscar uma filosofia diferente. Uma filosofia que tem a ver com aquele acervo que nós trouxemos de outras experiências de vida, de outras encarnações. E é preciso que a gente acorde para isso. E é preciso que a gente entenda que esse é o meu lugar. Você precisa se encontrar no lugar onde você se sinta seguro, segura, convidada a dizer: esse é o meu lugar. Nessa proposta espiritual, há algo que ressoa em mim. E agora eu posso dizer: eu estou me encontrando. Eu estou me encontrando. No gerúndio, não é que eu me encontrei, pronto, acabou. Não, eu estou me encontrando. O processo é contínuo. O processo é de caminhar, e é caminhando que se faz o caminho. E eu estou me encontrando. Esse sentido de continuidade faz com que a gente se coloque no lugar de aprendiz, se coloque no lugar de todo dia algo novo. Me traz a ideia de que eu preciso estar com a mente aberta, o coração aberto, para entender o Cristo. Porque cada vez que você vai ler uma passagem do Evangelho do Cristo, cada vez que você vai ler o Sermão da Montanha, essa plataforma espiritual, essa elaboração cósmica, fantástica, cada vez que a gente vai ler, a gente vai interpretar diferente. Porque é o amadurecimento de um novo dia que faz com que nosso entendimento ganhe dimensões de amplitude diferentes. Dimensões diferentes, amplitudes diferentes. Todo dia nós pulsamos como cosmos. Sabe o movimento do coração? Expansão e retração. Expansão e contração. Esse é o movimento do cosmos. Esse é o nosso movimento. Todo dia estamos pulsando. E a cada vez que pulsamos, algo se expande em nós. Algo se expande em nós. E nós precisamos aproveitar essa expansão, para que com isso nós possamos abarcar maiores possibilidades de compreensão das nossas funções, dos nossos propósitos nessa vida. Primeiro contato pode ser com a religiosidade. Não importa qual seja. Faça contato com uma autoridade espiritual. Reconhecer que não estamos sós nesse enorme universo, nesse cosmos. Reconhecer que existe uma teia transcendental, cósmica, com fios tecido pela inteligência divina, e que nós fazemos parte desse tecido cósmico, e que essa teia cósmica ela vai permeando a vida de todos nós, e que não somos isolados, porque o sentido do ego é de que eu sou uma pessoa isolada e única. Eu tenho a minha unidade, lógico, eu tenho a minha digital, que me dá uma unidade, mas eu sou parte de um todo, e como parte de um todo,
eu faço parte desse tecido cósmico. Então, a dor do outro pode me afetar, sim. A minha dor vai afetar o outro. Um irmão que passa fome, que morre por inanição na África, tem a ver comigo. As guerras que explodem em vários cantos desse planeta me dizem respeito, porque eu não sou essa unidade isolada. Eu sou uma unidade no oceano de Deus, uma gota no oceano de Deus. Nós precisamos entender o sentido de unidade aqui, não é o sentido egóico material, que faz com que a gente entre em competições particulares com o próximo. Porque se eu sou diferente, se eu sou única, eu preciso ser melhor. Não. Pense no oceano de Deus. Deus é o oceano. Nós somos uma gota nesse oceano. Nós temos a importância de uma gota no oceano. Porque se somos uma gota, não importa se somos uma gota, nós somos parte do todo. E esse oceano me diz respeito. E eu sou parte desse oceano maravilhoso. E quando eu sou parte desse oceano, eu não estou só. Eu posso me diluir nesse oceano de Deus. E muitas vezes, o Cristo disse isso, eu e o Pai somos um. Porque ele tinha como gota se diluído no todo. Essa é a experiência que precisamos buscar. Não é da unidade solitária, isolada. E que, por ser isolada e se reconhecer como unidade, eu preciso ser melhor do que o outro. Isso gera uma competição grotesca entre nossos irmãos. Nós estamos sempre a competir. Precisamos ser assim? Precisamos ser assim, né? Não, não. Nós estamos no oceano de Deus. Então, somos a gota, uma gota. E eu não preciso temer. Eu assisti um filme oriental chamado Sansara, que eu aconselho a vocês baixarem no YouTube, porque é lindo. E que ele fala sobre isso. Como evitar que uma gota se evapore. Uma gota isolada, ela vai se evaporar, ela vai se perder, ela vai se diluir, ela vai sumir. Uma gota sozinha, pingada numa superfície, ela evapora, ela deixa de existir. Como evitar que uma gota se evapore? Lançando-a no oceano de Deus, numa metáfora sobre o divino em nós. Quando uma gota é lançada no oceano, ela não se evapora. Ela simplesmente passa a ser o oceano. Essa é a nossa experiência de divinizar-se nessa vida. Não quer dizer que seremos Deus, porque Deus é único, mas quer dizer que estaremos diluídos em Deus, diluídas em Deus. Isso significa se afastar um pouco dessa ideia de que, como indivíduos, vamos nos sentir muito sozinhos, muitas vezes, e desolados, e frustrados, e também competitivos. Sempre que nós nos sentirmos assim, significa que nós perdemos, naquele momento, quer seja temporariamente ou não, a capacidade de reconhecer que somos uma gota no oceano de Deus. E precisamos conhecer esse Deus. Precisamos sair daquele vazio existencial, achando que somente as coisas materiais vão nos trazer benesses, gratificações e prazeres. Elas podem nos trazer, devem nos trazer, inclusive, porque para isso trabalhamos e estudamos, mas nós precisamos reconhecer que esses prazeres momentâneos, adquiridos pela prática das coisas materiais, esse prazer ele vai ser muito efêmero, mas ele pode ser muito maior quando estiver atrelado a conquistas espirituais, ao reconhecimento
de que não é exatamente esse prazer que nos agrada, mas o prazer de poder dizer: eu estou me relacionando no meu ambiente de trabalho de uma forma muito mais pacífica e generosa. Eu consigo sentir afeto pelos meus colegas. No meu núcleo familiar, eu consigo ser aquela pessoa que agrega, que não é uma pessoa que vai desunir, mas uma pessoa que leva uma palavra de união. Eu consigo acalmar o coração do meu irmão quando está em agitação. Eu não sou santa. Não, eu também tenho os meus desafios. Mas eu tenho uma meta. E a minha meta é me tornar uma pessoa melhor. E me tornando uma pessoa melhor, é entender que eu não sou apenas matéria. Ao contrário. Grande parte de mim caminha para o entendimento. E cada vez em que eu me torno mais amadurecida nesse sentido, mais espiritualizada eu vou ficando. Menos matéria vai me regendo. E é incrível. É incrível que quando a gente vai se tornando mais maduro na cronologia da Terra, quando o nosso corpo vai amadurecendo, quando a nossa matéria vai envelhecendo na cronologia da Terra, mas nós estamos fazendo o caminho inverso de verticalização da alma, indo em direção a Deus. Cada vez mais a nossa materialidade fica curada. Curada em todos os sentidos. Curada no sentido de amadurecimento, curada no sentido de não adoecimento. Quando você diz aquele queijo é curado, é um queijo que ficou no tempo certo, amadurecendo, curando. O sabor vai ficando mais intenso, as propriedades vão se intensificando. Nós estamos nos curando no tempo de Deus. Quando buscamos essa verticalidade, quando deixamos de viver uma vida somente para resolver coisas da materialidade. Nós vamos ter que resolver coisas da materialidade, mas nós não vamos intensificar essas resoluções. Nós não vamos nos nós vamos ser abduzidos por essas resoluções. Nós vamos resolver. Mas, paralela a essas resoluções da vida material, tem algo maior que se move dentro de mim. A curiosidade por Deus, a minha busca pela verticalidade e não horizontalidade. Viver uma vida material. Eu estou seguindo o fluxo. Eu estou indo, é só isso, e está tudo bem. Eu sei que vou morrer, vou adoecer. Não, não. Para além disso, tem algo que se verticaliza, porque estamos em direção ao cosmos, estamos indo em direção a Deus. E uma coisa não segrega a outra. Eu vou entender que na minha vida material, eu vou precisar ter atividade física que vai me dar prazer. Ótimo, é importante para o corpo físico o movimento. O movimento é imprescindível para a saúde do corpo físico. E o corpo físico é o templo que recepciona o espírito para essa encarnação. Então, é preciso reverenciá-lo. Cuidar desse corpo físico. Com amor, com gentilezas e com gratidão. Conversar com seus órgãos, agradecer o funcionamento de todos eles. Cada vez que os intestinos funcionam, que os rins funcionam, que o estômago funciona, cada vez que os ovários funcionam, cada vez que meus olhos enxergam que eu acordo pela manhã e posso desfrutar do meu entorno, cada vez que eu escuto, cada vez que eu sinto o cheiro, o paladar, que eu toco e posso perceber um irmão, ou uma flor, ou algo que eu vou tocar. Cada vez que eu estou em contato com essa materialidade, eu lembro que não é só a minha materialidade que está fazendo contato, mas tem a minha alma, a minha essência divinizável, que está envolvida em tudo. Então, é claro que eu preciso cuidar desse corpo.
Claro que eu preciso ser gentil, eu preciso exercitar esse corpo, eu preciso alimentar esse corpo com gentilezas, com alegria. É claro que eu preciso me divertir, é claro que eu preciso ter amigos. Gente, a vida espiritual não precisa ser uma vida sem graça. Aliás, não deve, porque quanto mais espiritualidade, mais vitalidade, alegria e vigor. Então, eu não preciso ser aquela pessoa sorumbática, aquela pessoa hermeticamente fechada porque eu estou buscando Deus. Não! Buscar Deus é motivo de alegria, é motivo de vitalidade, é motivo de êxtase. Então, eu tenho meus amigos, eu faço as coisas que eu gosto, eu sinto prazer no meu corpo, eu sinto prazer em ver o sol nascer, eu sinto prazer num banho de mar. Estar em busca de Deus é ter alegria na vida. Não tem nada de errado, muito pelo contrário. Então, sair com amigos, visitar parentes que eu amo, fazer encontros fraternos com pessoas que são importantes para mim, viajar, isso é vida, isso é Deus. Antigamente, na Idade Média, procurar Deus era estar no lugar fechado, era estar no lugar trancado, era se afastar dos prazeres, porque os prazeres da vida convidam a gente a se esquecer muitas vezes de Deus. Mas a gente já sabe disso. E encontrar Deus pode ser algo muito cheio de alegria. Então, traga para a vida, vamos trazer para o nosso cotidiano a curiosidade sobre esse Deus, sobre esse Filho de Deus, sobre esse Cristo de Deus, que nos deixou exemplos. Vamos ler um pouco mais desses exemplos, mas vamos tentar entender com a visão mais moderna de vida. Cristo foi um revolucionário, Cristo foi um homem moderno, Cristo estava à frente da época dele. Cristo era atemporal. Esse Cristo, homem moderno, esse Cristo que dizia coisas que deixavam os sacerdotes, aqueles homens da lei, que deixavam os próprios sábios. Poxa, como uma criança pode saber tanto? Como um jovem pode saber tanto? Porque Cristo não estava fechado em nenhum dogma, em nenhuma crença. Ele tinha liberdade, porque ele buscava Deus diretamente. O contato com Deus, com o Pai, era direto. Então, ele não seguia protocolos daquelas seitas, né? Ele não seguia nenhum protocolo. Ele era o protocolo. Ele seguia o protocolo do Pai. Então, a nossa vida pode ser uma vida alegre, feliz, com muita alegria e com muita presença do divino. Esse é o convite. Esse é o convite. Não precisamos abrir mão da vitalidade, da alegria, do contato. Não, muito pelo contrário, integre e traga para a sua vida essa alegria, essa curiosidade por Deus. E cada vez mais o corpo físico vai ter vitalidade. Cada vez mais a alma vai se sentindo integrada ao contexto atual. E a vida se torna leve. E mesmo em tempos sombrios, porque nós sabemos que há um ciclo, mesmo em tempos sombrios, haverá luz suficiente, calor suficiente nas nossas reservas internas para que a gente acenda o farol da nossa fé e possa iluminar o caminho. A nossa proposta é sempre ter uma vida melhor. Eu creio que esse é o desejo de Deus para nós, seus filhos. Não é sofrimento, de forma alguma. É entender que muitas vezes levamos uma encarnação inteira debulhando os grãos no cesto do outro. E achamos que isso é caridade. E nosso cesto, os grãos estão esquecidos. Vamos debulhar nossos grãos. A melhor forma de contribuir para o universo, indubitavelmente, é sermos mais felizes e mais integrais. Quando você está bem com você, quando você está feliz com a sua vida, com as suas escolhas, quando você está alinhado, alinhada com seus propósitos espirituais, a vitalidade, a luz, a alegria
E você está dando uma enorme contribuição cósmica. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E com isso, a ajuda começa a se fazer. A caridade começa a se fazer pelo simples fato de que você deixa de ser um problema para o universo e passa a ser um contribuinte para esse universo. Além de dar o seu próprio exemplo de como viver uma vida leve, tranquila, em busca da sua verticalidade. Você passa a ser uma pessoa benigna, porque o seu campo vibracional tem leveza. E mesmo quando ele oscila, ainda assim, você encontra a sua forma de se autorregular, porque você já criou o seu ciclo ritualístico de busca em direção a Deus. A importância do Evangelho, a importância da curiosidade pelo que é do nosso espírito, a importância de ler e ler e reler o exemplo do Cristo, porque nós estamos amadurecendo lentamente. E nessa vida, nós estamos amadurecendo lentamente. Esse é o processo. E está tudo certo. Então, eu preciso fazer contato com leituras que possam estimular em mim essa curiosidade, e não inibir o meu espiritual, mas que estimule em mim essa curiosidade pelas coisas que um dia eu já estudei em outras vidas, pelas filosofias que eu já acessei em outras vidas, e que eu possa, nessa, fazer contato com algo extremamente producente, produtivo, e que eu possa fazer contato com minhas potências, minhas capacidades. Mas eu preciso fazer esse movimento de busca, lendo, estudando, entendendo, questionando, pesquisando. A curiosidade é elemento imprescindível para que a gente possa crescer em direção a Deus. Ter curiosidade, ter alegria e ter a intenção de enxergar a face de Deus. Isso era uma coisa que Paramahansa repetia, esse grande mestre hindu, Paramahansa Yogananda. Ele repetia: eu quero ver a face de Deus, eu preciso ver a face da Mãe Divina. Ele tinha na Mãe Divina a entidade cósmica, a provedora. Porque não tem a ver com gênero. Deus não é um gênero, não é masculino nem é feminino. Deus é a força criadora, mantenedora e transformadora em nós. Deus é o pulsar das nossas vidas. Então, querer acessar isso, não tem. Ah, mas isso não é muito para mim? Não! É o que Deus espera, que meu filho, um dia você queira estar na minha companhia. E que nós possamos entender e ter curiosidade e ter disponibilidade. Mas isso só ainda é pouco. E ter ações que corroborem esse nosso desejo de encontrar Deus. Por isso é tão importante que as nossas criancinhas comecem cedo a ouvir falar desse universo paralelo, que é o universo espiritual, que parece ser longínquo, paralelo, distante, mas não, está mais presente do que a gente imagina. Até o dia que vamos descobrir que paralelo era o material e que longínquo era o material, porque nossa essência é eterna, é energética, é espiritual, é cósmica, é transcendental. E com isso, eu encerro nossa conversa de hoje com muita felicidade no coração, de lembrar dessa trajetória da minha criança fazendo contato com as leituras da minha irmã e da minha mãe, lendo o Evangelho, falando do Cristo, contando as histórias do Cristo. E os guias que vinham dando mensagens lindas, e essas mensagens, muitas vezes ao longo da minha vida, em momentos cruciais, em verdadeiras encruzilhadas, eu pude fechar os olhos e lembrar a mensagem e dizer: eu perdi
inocência, o direito de me equivocar, porque eu ouvi, eu escutei a mensagem. Eu preciso pensar sobre ela. Eu preciso me responsabilizar pelas preciosidades que me foram colocadas. Assim somos nós todos. Nós precisamos nos responsabilizar por toda joia rara que nos chega, através da boca de um irmão, através da boca de um guia, através da boca de uma criança, através da boca, muitas vezes, de um desconhecido. Deus se manifesta por muitas bocas. E nós precisamos escutar com clareza, com discernimento e com boa vontade. E não só escutar, mas nos responsabilizar pelo que estamos escutando. Porque assim o ensinamento se processa. Assim a transformação se processa. E assim nós podemos dizer: agora estamos conectados, agora estamos integrados, agora voltamos para o caminho. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos cubra com o seu manto, com sua generosidade, e que nós possamos sentir a presença dele nas nossas vidas. Convido vocês a trazerem as mãos de novo, próximas ao coração, e que nós possamos agradecer a Deus esse convívio não presencial nesses últimos 2 anos, mas tão presencial nesses últimos 2 anos. Que nós possamos agradecer a equipe que, unida, administra, cuida da unidade a serviço de Jesus. E de todos que auxiliam, que ajudam, de todos os guias e protetores, de todos os mentores espirituais que há muitos e muitos e muitos e muitos anos fazem esse trabalho de tecer essa teia maravilhosa, para que nós pudéssemos usufruir, desfrutar do conhecimento desses guias e da disciplina dessas pessoas maravilhosas que toda semana, todos os dias estão postando mensagens que nos elevam e nos relembram, nos trazem a memória da nossa espiritualidade e nos fortalecem no caminho em direção ao Pai. Que Deus abençoe a todos que contribuem com unidade a serviço de Jesus, todos que participam das orações, todos que pedem e que dão, porque somos todos irmãos e somos todos um. Uma gota no oceano de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Louvado seja todos os guias e mentores, protetores, mestres de todas as tradições que compõem a egrégora de unidade a serviço de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo e que esteja conosco todos os dias das nossas vidas. E assim vamos abrindo os nossos olhos e encerrando o nosso encontro desta sexta-feira. Um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigada.